no esquema aqui já, né? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Inicia agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora para você ver que dá certo, viu? Você vai abrir a câmera do seu celular e antes de apertar para tirar essa foto, você só vai apontar a câmera do seu celular aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Começo de ano e contribuintes precisam ficar atentos ao pagamento do IPTU. Grande novidade é que os carnês terão QR Code para realizar o Pix. Emendas impositivas, vereador Gustavo Peta estabelece como prioridade as secretarias de saúde, assistência social e também para a defesa civil. E no esporte, fim de semana 100% para os campineiros na Copinha. Guarani faz 3-0 no Bandeirante e avança de fase. Ponte Preta vence Votuporanguense por 2-0 e também está classificada. E olha só, o projeto Primeira Nota, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Campinas e pelo Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp, está com o cadastro aberto para matrículas de diversos cursos. Então, para nos contar como deve ser realizada esta inscrição, os documentos que são necessários, eu aciono o repórter Rafael Turati, que tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham no Câmara Notícia. Como você falou, o projeto Primeira Nota está com as inscrições abertas e ao todo são disponibilizadas 300 vagas. E quem vai explicar melhor sobre como funciona o projeto e como fazer a inscrição é a diretora do Primeira Nota, a Leila Sarubi. Leila, primeiro de tudo, boa tarde, seja bem-vinda. Quem pode fazer esse cadastro no projeto? Qualquer interessado, né, que queira aprender música, entra no site da prefeitura e faz o cadastro. Nós atendemos a faixa etária de 6 a 14 anos. E a preferência é para os estudantes que estão matriculados em escolas públicas? Isso, o cadastro é aberto, né, o cadastro de interesse ele é aberto para toda a população, porém, a ordem de atendimento sempre vai priorizar os alunos da rede municipal. Então, havendo vaga, é aluno da rede municipal, aí aluno da escola estadual, da rede estadual, e por último, havendo vaga, nós também chamamos os alunos das escolas particulares. Leila, como que os interessados fazem o cadastro, né? O que é necessário? Você falou que é pelo site da prefeitura, é isso mesmo? Isso, já há alguns anos que o nosso cadastro é feito online, né? No site da prefeitura, o interessado entra no site da prefeitura, Secretaria Municipal de Educação. Dentro da Secretaria Municipal de Educação, procura a bandeira do projeto Primeira Nota, vai estar lá uma explicação de como funciona o projeto, os instrumentos, os horários. Aí tem uma ficha que preenche a ficha, né? Terminando a ficha, já vai receber as datas de matrícula, e aí é só comparecer na data que está lá no site, trazendo os documentos aqui do Semaneco, que é a Escola de Música. Quais são esses documentos? Isso, os documentos são os documentos pessoais, né, da criança ou
adolescente e dos responsáveis, comprovante de endereço, e é imprescindível a apresentação da declaração de matrícula do ano, porque é um projeto que se apoia, né, no ensino regular, no seu contraturno do ensino regular. E Leila, e quando começam as aulas do projeto? São quantas aulas por semana? Isso, o projeto acompanha o calendário da Rede Municipal de Ensino, então as aulas retornam dia 3 de fevereiro. De 6 a 10 anos estudam no período da tarde, 2 vezes por semana, de acordo com a faixa etária. Né? 6 e 7 anos, aula 2 vezes por semana, de segunda e quarta. E 7, 8, 9 e 10 anos, aulas de terça e quinta no período da tarde. À noite, nós temos os instrumentos, que são os alunos a partir de 11 anos. E todas as aulas são aqui no Semaneco, né? Todas as aulas são no Semaneco, alguns ensaios são fora, né? Mas nós trabalhamos aqui de segunda a sexta, na Rua Dr. Betim, 520, na Vila Marieta. E Leila, o que os interessados vão aprender no projeto Primeira Nota? Como são os cursos? Quais são os instrumentos que os jovens têm a possibilidade de aprender? Isso. De 6 a 10 anos, né, é a musicalização, é a iniciação musical. Então, o foco é o canto coral, existe o coral infantil, né, e eles aprendem alguns instrumentos, já as notas musicais. É um preparo para quando tiverem 11 anos e poderem escolher os seus instrumentos, terem aula à noite, também 2 vezes por semana. Nós temos alguns instrumentos disponíveis, temos instrumentos de sopro e percussão, né? Trompete, trombone, saxofone, flauta, os instrumentos de percussão, de uma forma geral, e temos os instrumentos de corda, violino, viola clássica, violoncelo, contrabaixo, né? São esses instrumentos que a gente tem disponibilizado. E aqui a escola cede os instrumentos para os alunos por meio de um empréstimo? Como que funciona isso? Isso, todo começo de ano nós fazemos o empréstimo dos instrumentos, né? Os responsáveis assinam um documento que está levando esse instrumento para casa, e a partir daí, então, o aluno tem acesso aos estudos em casa com o nosso instrumento e permanece com ele o ano todo. O único cuidado é que ele tem que levar para casa e trazer no dia da aula, mas é assim que funciona. E Leila, esse projeto Primeira Nota existe há 10 anos, né, em parceria com o pessoal da Unicamp, né? Sim, o projeto Primeira Nota completou 10 anos, né? Esse ano nós já estamos indo para o 11º ano. É uma parceria com o Instituto de Artes da Unicamp. Nós temos, os nossos professores são estagiários, né, do Instituto de Artes. Toda a infraestrutura do projeto ela é pela Secretaria Municipal de Educação, e a parte pedagógica é do Instituto de Artes. É uma grande oportunidade, né, para essas crianças, porque o legal é que não precisa ter conhecimento nenhum de música, né? Eles aprendem do zero aqui, né? Isso. Todo mundo pergunta, né? O que eu preciso para aprender música? No projeto Primeira Nota, só precisa ter vontade, querer aprender música, né? Logicamente, a disponibilidade das famílias, né, em poder trazer, né, e vir buscar, mas basta querer aprender música. Lembrando que os alunos da rede municipal, eles são transportados. Nós pegamos os alunos na porta da escola municipal que eles estudam, trazemos para cá, para a Primeira Nota, e terminando as aulas, nós levamos os alunos de volta. Então, esse diferencial é para a rede municipal, para os alunos matriculados na rede municipal. Leila, muito obrigado por todas essas informações e uma boa tarde. Muito obrigada a todos. Boa tarde também. Gabriel, então, só relembrando, são 300 vagas disponibilizadas e as matrículas, né, o cadastro, podem ser feito pelo educa.campinas.sp.gov.br/formulários-primeira-nota. Como a Leila falou, né, como a gente pôde ver, é uma grande oportunidade, né, de musicalização na educação para as crianças. Tem uma variedade de instrumentos, como a Leila citou. Então, pessoal que tem criança em casa, faça a inscrição, que é de graça e vale a pena. Volto aí com você no estúdio, Gabriel. É isso, Rafa. Ajuda a desenvolver a mente, é uma questão de educação. Então, muito obrigado ao nosso repórter Rafael Turati. E, claro, né, a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Leila Sarubi, que é a diretora. Muito bacana aí, boa sorte aos inscritos. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque começo de ano, os contribuintes precisam ficar atentos ao pagamento do IPTU. Agora, em 2025, a grande novidade é que os carnês terão QR Code para o Pix.
Para imóveis não residenciais, o vencimento já acontece dia 24 de janeiro. Os demais vencem em 10 de fevereiro. Confira na nossa reportagem quais são os descontos possíveis e como você pode quitar esse imposto para não ficar em dívida com a prefeitura. Os carnês de IPTU, Imposto Predial Territorial e Urbano, já estão sendo impressos. Ao todo, serão distribuídos mais de 515 mil carnês em Campinas. A principal novidade é que a população vai poder pagar por Pix, porque nos carnês que estão sendo entregues já tem o QR Code e a pessoa com o QR Code consegue fazer um Pix e já fazer o pagamento. Ainda segundo o secretário, as opções anteriores de pagamento ainda continuam valendo. Pode, com o código de barras, fazer o pagamento normal no banco ou colocar em débito automático, caso você não queira pagar a cota única e já queira colocar o parcelamento para pagar todas as cotas, mas não queira correr o risco de esquecer, vai no seu banco e coloque em débito automático, que também é muito funcional. As datas de vencimento também já foram definidas. O IPTU não residencial vai vencer todo dia 24 a partir desse mês. O IPTU residencial começa a vencer a partir do dia 10 de fevereiro e vence todos os meses até dezembro. Segundo a Prefeitura, são 46 mil imóveis não residenciais, incluindo comércios, indústrias e serviços, e cerca de 469 mil residenciais. Cada parcela do carnê de IPTU possui um QR Code único, que permanecerá ativo até a data do vencimento da parcela. O desconto para os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista é de 5%. O desconto pode ser maior para quem pagar à vista e tiver aderido ao IPTU digital. O carnê já vem com 11 parcelas, então você pode já só parcelar o que já está no carnê. Caso você tenha dívidas de gestões passadas, de anos passados, chamada dívida ativa, aí vem ao porta aberta ou entra no sistema da secretaria e faça o seu parcelamento. No IPTU, nós fechamos nesse ano de 24 com menos de 16% de inadimplência. A inadimplência tem caído, é uma das menores do Brasil. Tem vários motivos. O primeiro deles é o crescimento da economia, né, a ampliação do emprego, a circulação de renda que está melhor. E segundo, o não aumento do IPTU nesses 4 anos. Só houve a reposição da inflação e com isso o IPTU comparativamente vai ficando mais barato. Então fica mais fácil para a população também se colocar em dia. Atualmente o IPTU é a segunda maior fonte de receita do município. Ele é utilizado principalmente para infraestrutura, para manutenção da cidade. Todos os parques, praças e jardins, a limpeza pública, as construções, vai para a educação, 25% dele vai para a educação, 17% vai para a saúde e o restante é usado para a infraestrutura. Os contribuintes que tiverem alguma dúvida podem procurar uma das unidades do Porta Aberta ou entrar em contato pelo SAC no 3755-6000. No Porta Aberta, os atendimentos são feitos com horário agendado pelo portal de serviços. Lembrando que o chatbot, implantado em 2022 e o atendimento pelo WhatsApp da Secretaria de Finanças no 994414730 também são outras opções de contato para quem tiver mais dúvidas. Bom, e olha só, a Fundação Síndrome de Down aqui de Campinas promove a exposição Unindo Isso e Aquilo para celebrar a arte e criatividade dos jovens da instituição. É através do universo artístico entre imagens, fotos e materiais como folhas, sementes, arames e parafusos que esculturas são criadas, dando forma a obras únicas. E é com estes trabalhos que a Fundação Síndrome de Down de Campinas anuncia a inauguração da exposição Unindo Isso e Aquilo, organizada pelo Ateliê de Arte Tomás Perina, com participação de 60 artistas com síndrome de Down e deficiência intelectual.
A exibição é aberta ao público. A mostra é o resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de 2024, com o objetivo de fortalecer a identidade e conhecimento desses jovens. Tarso é um dos artistas que desenvolveu 2 esculturas durante as oficinas e apresenta com muita admiração as cores usadas em seus trabalhos. Minha obra é muito bonita, fiz uma arte muito boa. Outra forma que saiu do abstrato e se transformou em arte foi a interpretação das nuvens através da obra suspensa do artista Oscar Otsuka. Nuvem, de desenho, vejo figura de pessoa e criei assim. Já Miriam usou o conceito da natureza para a sua releitura. Eu gosto de criar coisas e a minha obra ela é inspirada na natureza. Eu fiz os elementos da natureza. Paloma frequenta a instituição desde quando nasceu e conta com muito entusiasmo sobre sua realização pessoal. A arte é uma praia para mim. Eu adoro artes. Eu cresci dentro da arte. Eu gosto muito de arte. Pessoal, vem conhecer a nossa exposição. Convite feito e já aceito, viu? Hora das notícias do Legislativo, porque o vereador Gustavo Peta estabeleceu como prioridade as emendas impositivas para as secretarias de saúde, assistência social e também para a defesa civil. Os recursos vão ser utilizados para fortalecer a atenção básica de saúde de Campinas, além de ajudar a fomentar alguns projetos sociais. Outro ponto de destaque é o apoio ao trabalho da Defesa Civil com a compra de um drone para minimizar os efeitos do clima no município. Saúde e as ações da Defesa Civil para combater os impactos das mudanças climáticas foram as áreas priorizadas pelo vereador Gustavo Peta nas emendas impositivas para o orçamento municipal de 2025. Na saúde, por exemplo, o vereador encaminhou R$ 815.903 mil para a rede de atenção básica. O parlamentar também designou verbas para a contratação do serviço de transporte para os centros de saúde e para as instituições que atendem pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A atenção básica ela é muito importante na prevenção de doenças e também na solução, na superação de pequenos procedimentos, coisas mais básicas que são fundamentais, inclusive para você desafogar os hospitais, as UPAs. Então, como a atenção básica muitas vezes é, vamos dizer assim, sucateada, não recebe a atenção que deveria pelo poder público, nós resolvemos concentrar as nossas emendas na atenção básica. Mas mesmo com essa prioridade, nós também atendemos o Hospital Ouro Verde, o Hospital Marugatti, o Cândido Ferreira, que trabalha com a saúde mental e com alguns CAPs na cidade, os CAPs que são administrados também diretamente pelo município. Mais de R$ 200 mil foram destinados para a compra de materiais para diversos centros de saúde, como o Centro de Saúde Pedro de Aquino Neto, localizado aqui na região do Balão do Laranja. Peta ainda destacou uma verba de R$ 36 mil para a aquisição de um drone para auxiliar exclusivamente os trabalhos da Defesa Civil. A Defesa Civil tem um trabalho importantíssimo na cidade, ainda mais nesse momento desses acontecimentos extremados climáticos, de muitas chuvas que têm ocorrido na nossa cidade. Foi uma demanda da Defesa Civil que nós atendemos e com certeza continuaremos atendendo todas as demandas da Defesa Civil que chegarem no nosso mandato. A assistência social foi outra área que recebeu a atenção do vereador. Foram R$ 101 mil para o fomento do projeto Camp Crew de grafite e R$ 50 mil para o Instituto Padre Haroldo. Foram várias iniciativas que chegaram até a gente e por serem iniciativas muito boas, muito importantes. A UBM, por exemplo, que é a União Brasileira de Mulheres, um trabalho de empoderamento feminino,
dialogando com a questão da segurança. Então são questões importantes que nós resolvemos atender. Criadas em 2022 e utilizadas pela primeira vez no Orçamento Municipal de 2023, as emendas impositivas são uma ferramenta permanente dos vereadores. A cada ano, eles podem disponibilizar 1,2% da receita corrente líquida do município para projetos específicos, sendo que pelo menos metade deste valor precisa ser destinado à saúde. Tem que ser feita de forma transparente, de forma democrática, de forma a contribuir para o orçamento do município ser mais conectado com as demandas da vida da população. Isso que eu acho que é um mecanismo legítimo que a Câmara de Campinas possui. Lembrando que o valor total das emendas impositivas para este ano de 2025 é de R$ 105,2 milhões de reais, dividido por igual nas propostas dos 33 parlamentares, o que corresponde a 3,1 milhões para cada vereador. Para conferir todas as emendas impositivas, é só acessar o site emendas.campinas.sp.gov.br, o site está aqui embaixo da sua tela, ou no site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque durante todo este mês de janeiro, nós estamos conversando com os presidentes das comissões do último biênio, 2023-2024, que fizeram um balanço do trabalho realizado. E agora a gente confere da Comissão Especial de Honraria aqui da Câmara. Uma das funções da Câmara dos Vereadores, segundo o artigo 208 do Regimento Interno, é prestar homenagem e o reconhecimento de personalidades da cidade. E é papel da Comissão Especial de Honrarias analisar os projetos que concedem essas homenagens. Graças a bom Deus, esse vereador faz parte da presidência da honraria e nós fizemos muitos projetos. Mais de 120 projetos que passou esse ano pela honraria. Além do presidente, a comissão responsável por apreciar os nomes e entidades indicadas conta também com os vereadores Paulo Haddad, Major Jaime, Guida Calixto e Luiz Cirilo. Olha, tem que fazer sempre o trâmite, né? Então o trâmite, graças a Deus, quando vem, eu quero parabenizar todos meus que faz parte da honraria e aquelas pessoas também da cidade que merecem, sem sombra de dúvida. No último ano, a comissão teve algumas alterações para contemplar novas homenagens. Olha, é aquilo que a gente sempre fala, os merecedores têm que levar. Inclusive da beleza aqui, o autor é o Edivaldo Cabelo, um grande vereador dessa casa, e graças a Deus nós votamos favorável e foi um sucesso muito grande. Para o presidente, a comissão desempenhou um bom trabalho no último biênio. Eu só parabenizo porque realmente avançou muito, né? E inclusive esse ano realmente foi um ano muito aproveitoso na reunião e graças a bom Deus, você veja bem, toda sessão tem projeto da honraria. Eu quero aqui parabenizar todo o nosso grupo. O vereador Luiz Iabico está eleito para o 6º mandato aqui na Câmara Municipal, o 5º como titular. Sobre a trajetória do parlamentar, acompanhe o perfil. Luiz Iabico foi eleito com 4.039 votos para a legislatura 2025-2028. Já foi vereador em Campinas por outros 5 mandatos, de 1997 a 2020. E é conhecido por ser autor da primeira lei que proíbe o uso de celulares em cinemas, teatros, salas de aula e bibliotecas. No Poder Executivo, atuou como secretário municipal de Urbanismo de 2010 a 2012, secretário municipal de Trabalho e Renda de 2017 a 2020 e diretor comercial, administrativo e financeiro da Coab Campinas de 2021 a 2024. É casado, tem 2 filhos e é auditor fiscal da Receita Estadual aposentado. Foi diretor regional da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo e atua como conselheiro do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo.
é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e serviu como missionário por 2 anos. É economista também, pós-graduado em gestão pública pela PUC Campinas e está cursando mestrado em economia sustentável na mesma instituição. As propostas do parlamentar incluem tornar Campinas mais resiliente às mudanças climáticas, promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a mobilidade urbana. Luiz Cirilo está no 5º mandato consecutivo aqui na Câmara Municipal de Campinas. Informações, curiosidades do parlamentar, agora no Perfil. Luiz Henrique Cirilo recebeu 5.694 votos na última eleição e está no 5º mandato consecutivo. É casado e pai de 2 filhos. Nasceu em Campinas em 9 de fevereiro de 1964. Participou ativamente durante o período acadêmico do movimento estudantil, época em que venceu a eleição do Diretório Acadêmico de Direito da PUC Campinas, onde estudava, se tornando presidente, o que despertou a vocação política do hoje vereador. O parlamentar ocupou o cargo de vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Campinas, entre 2007 e 2009, tendo sido coordenador regional do exame da mesma instituição no período de 2004 a 2008. No Legislativo Campineiro, já presidiu as comissões de Meio Ambiente, Comissão de Constituição e Legalidade, da Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas e da Comissão de Representação sobre a reabertura do Poupa-Tempo na região central de Campinas. O vereador Luiz Rossini, parlamentar com o maior número de mandatos em Campinas e que foi reconduzido à presidência da Câmara para o biênio 2025-2026, também está aqui no Perfil. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini, recebeu 6.112 votos na última eleição e está no 7º mandato na Câmara. O vereador com o maior número de mandatos na casa. Nasceu em 2 de julho de 1955 na capital paulista, mas mora há mais de 3 décadas em Campinas. É casado, pai de 2 filhos, formado em administração com especialização em orçamento e contabilidade pública. Entrou na política na década de 80, contagiado pelo ambiente de efervescência política, com a abertura democrática em campanhas por eleições diretas, anistia política e o fim da ditadura. Se filiou ao PMDB e, indicado pelo núcleo do Partido dos Empregados da CPFL, foi candidato a vereador em 1988. Foi eleito e reeleito para os 2 mandatos seguintes. Em 2000, foi candidato a prefeito, ano em que o Toninho do PT venceu as eleições. Foi diretor de esportes em 2001 e convidado a participar da construção do Partido Verde. Como vereador, é autor da lei que criou o Conselho Municipal de Entorpecentes e participou da criação e desenvolvimento do programa Ame a Vida Sem Drogas, nas escolas e entidades que trabalham com crianças e adolescentes na cidade de Campinas. Hora de balançar as redes pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o sábado foi 100% para as equipes de Campinas. Pela ordem cronológica, o Guarani entrou em campo primeiro e conquistou a vitória no segundo tempo. Demorou, mas o Bugre conseguiu abrir o marcador contra o Bandeirante aos 18 da etapa final. João Marcelo, esperto, pegou o rebote do goleirão e abriu a porteira 1-0. Não demorou muito e 6 minutos depois, de novo ele, João Marcelo, artilheiro dentro da área, bateu tirando do goleiro para ampliar 2-0 Bugre. E tinha mais, Arthur recebeu ótimo lançamento nas costas da zaga e finalizou para dar números finais. Guarani na terceira fase 3, Bandeirante eliminado 0. Olha, o Bugre foi muito superior durante toda a partida e aí no segundo tempo conseguiu então balançar as redes.
Está na terceira fase e tem um velho conhecido pela frente. É o Atlético Mineiro, adversário que o Bugre já venceu lá na primeira rodada por 2-1 de virada. Este novo confronto acontece amanhã, terça-feira, 9h30 da noite, na cidade de Franca. Bom, e quem também avançou de fase foi a Ponte Preta. Um pouco mais tarde, no sábado, enfrentou o Votuporanguense e venceu com 1 gol no final de cada tempo. Melhor na partida, no finalzinho do primeiro tempo, a Ponte chegou com Pedrinho, que cruzou na medida, na cabeça do zagueiro Diego Leão, que com estilo abriu o marcador. 1-0 Ponte para cima do Votuporanguense. No segundo tempo, já nos acréscimos, Matheus, meio-campista, saiu do banco de reservas e em jogada individual finalizou do meio da rua e o goleirão aceitou. Final, Ponte Preta na terceira fase 2, Votuporanguense eliminado 0. A Ponte Preta também foi superior durante toda a partida e merecidamente saiu com a vitória. Na terceira fase, enfrenta agora o Botafogo do Rio de Janeiro, partida que acontece amanhã, 9h45 da noite, na cidade de Votuporanga. Lembrando, hein? Jogo único, quem vencer avança, quem perder já está eliminado. Se der empate, a disputa vai para os pênaltis. Amanhã a gente fala mais sobre os dois confrontos, né? Do Guarani com o Atlético Mineiro e da Ponte com o Botafogo. Bom, meio-dia mais 32 minutos, a gente sai aqui com o Jornal Câmara Notícia. Você sabe qual a importância da leitura em um mundo digital? Como a leitura disputa a atenção das crianças e dos jovens? E como utilizar o digital para incentivar a leitura? Bom, são temas importantes, atuais, que você acompanha a partir de agora. Só pode ser o nosso quadro que está sempre de olho na educação. Bom, pessoal, é isso aí, o quadro de Olho na Educação. E olha só, mais um assunto super importante, porque nós vamos falar sobre, não é, como a leitura é fundamental nessa era de mundo digital. Por isso estou aqui com a Ana Júlia Valés, que é professora de literatura, vai bater um papo conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Tudo bem? Tudo bem, André. Obrigada pelo convite. Fico muito contente de falar desse tema que é minha ferramenta de trabalho, mas também tenho grande paixão por discutir. Bom, vamos lá, Ana Júlia. Evidentemente que a gente está numa era digital e às vezes as pessoas esquecem um pouquinho dos livros, né? Eu sou suspeito para falar porque eu particularmente amo ler, né? Fiz jornalismo e tudo mais, adoro ler, todo dia eu leio um pouquinho, mas não é isso que a gente tem visto ultimamente, né? Por quê? Acho que grande parte é o nosso tempo bastante corrido, né? Então, se a gente pensar na vida adulta, nossa vida se restringe muitas vezes a trabalhar, cuidar de casa, fazer esses afazeres da obrigatoriedade, né? Mas a juventude tem alguns outros estímulos que, na visão deles, é mais atrativo, né? E é feito para ser mais atrativo, como são as redes sociais. Então, muito do tempo, do interesse deles é moldado por essa nova ferramenta digital, né, as redes sociais, os jogos online, né, essas outras formas de divertimento. E a leitura acaba sendo restrita ao contexto da escola, muitas vezes, e aí vem esse peso da obrigação, né? Tenho que ler para a escola. Então, a fruição, o gosto pela leitura acaba sendo retardado, né, ou às vezes pouco desenvolvido nesses jovens. Bom, e como trabalhar isso até para tentar, claro que não é uma tarefa fácil, né, Ana Júlia, mas como trabalhar isso até para tentar mudar um pouquinho essa realidade? O trabalho com a leitura ele é feito desde a educação infantil, né? Até porque a leitura é parte essencial do nosso processo de alfabetização e de aprendizagem de todas as disciplinas. Então, isso vai sendo trabalhado aos poucos, desde a educação infantil. Na educação fundamental também há um trabalho com leitura, né? A vinda na biblioteca também é uma experiência bastante frequente nessa faixa etária. E no ensino médio, aqui na escola, a gente volta mais a literatura para o trabalho com as escolas literárias e com os livros de vestibular. Então, a leitura acaba ficando um pouco para os alunos nesse contexto, né, aparentemente, da obrigatoriedade, né, de ter que ler para fazer uma prova, para passar no vestibular. Mas, dentre, né, esse currículo que a gente precisa seguir,
nós buscamos fazer atividades extras, atividades que conectam o jovem com essa leitura que pode ser distante da realidade dele, ou para a qual ele tem um bloqueio inicial, uma história que aparentemente não tem nada a ver com ele, para tentar de alguma forma cativá-lo, entender a importância desse instrumento, né, de leitura, dessa forma de entender a realidade como essencial também para a cidadania, né, para a formação de um jovem depois do período escolar. Você, como professora de literatura, qual a dica que você dá, Ana Júlia, para o pessoal que está em casa acompanhando a gente? Porque tem muitos pais que assistem ao quadro De Olho na Educação e tudo mais, para incentivar as crianças. Eu tenho um filho de 4 anos e eu procuro, pelo menos, fazer minha parte, né? Estou sempre lendo um livrinho para ele e tudo mais. Qual dica que você dá para o pessoal se interessar hoje em dia um pouco mais por leitura desde a infância? Eu acho que o que você falou é essencial. Tornar a leitura uma atividade coletiva. Então, compartilhar livros em comum, entender o que o seu filho, né, a criança da qual você é responsável, se interessa, buscar livros que abordam isso, ou às vezes buscar uma série, um filme que dialoga como uma ponte para se chegar na leitura. Então, muitas vezes os jovens se interessam por um assunto, um tema que é trabalhado num jogo, num filme, numa série que eles acompanham e retornam para o livro para entender de onde essa história vem. Olha, que legal, ou o desdobramento disso. Então, compartilhar a leitura, né, a gente tem essa ideia de que a leitura é uma atividade coletiva, solitária, silenciosa, mas ela pode ser algo compartilhado, né? E a experiência escolar, ela é fundamental para construir isso como uma atividade coletiva. Então, se interessar, praticar isso com o seu filho, né, incentivar, estimular o contato com os livros materialmente, então visitar bibliotecas, livrarias, onde esse interesse pode ser fomentado, né, despertado nessas crianças. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o e-book. Como que é isso, né, com o crescimento digital? Explica pra gente, pra galera que está acompanhando o quadro De Olho na Educação. Por favor, Ana Júlia. O e-book é uma versão digital de um livro, né? Então você pode adquiri-lo da mesma forma como você adquire um livro físico e lê-lo em algum suporte digital, ou leitores, né, como o Kindle, por exemplo, ou mesmo em tablets, computador, até mesmo celular. Então o e-book é uma forma de facilitar o acesso à leitura, né? Inclusive vem crescendo, vem se popularizando bastante, porque infelizmente o preço do livro no Brasil é muito caro. Então a questão financeira acaba sendo também um impeditivo para que a leitura seja uma atividade mais popularizada, né? Mais distribuída na sociedade como um todo. Então os e-books eles vêm como essa alternativa, até porque ele também é muito simples, né? Você carrega do seu dispositivo, então ele não ocupa um volume grande na sua casa, na sua estante e tudo mais, o que facilita também a leitura. Você pode ler de qualquer lugar, você pode enviar para um colega seu, né? Então o compartilhamento é mais facilitado também nessa forma digital de leitura. Bom, talvez o pessoal dessa geração esteja mais acostumado com isso. Talvez facilite um pouco mais essa questão do e-books, porque, por exemplo, para mim, eu particularmente gosto mais do livro raiz, né? Mas quando eu era criança não existia isso. Então, quer dizer, a minha opção sempre foi o livro. Mas para essa nova geração talvez seja mais fácil se acostumar com isso ou não? Eu acredito que em alguma medida sim, né? Porque eles estão imersos nesse mundo do celular, mas acaba sendo um concorrente um pouco infiel, né? Se a gente pensar no interesse que as redes sociais despertam. Com certeza. Então, ao mesmo tempo que ele pode ser mais facilmente acessado, ainda assim não em geral, né, de uma maneira tão ampla, a primeira opção de um jovem, né? É claro que tem aqueles que se interessam, né, vão atrás disso, buscam ler de qualquer forma. Então a gente tem esses dois lados. Facilita, mas o gosto, né, o interesse, o compromisso com isso também é algo que depende da própria pessoa, né, da nossa forma de criação, o próprio estímulo que a gente recebe para internalizar esse hábito. Bom, Ana Júlia, eu estava conversando com você, inclusive antes do início da gravação, dando uma olhadinha aqui nos dados, porque são dados que chamam a atenção. Eu vou passar para o pessoal aqui. De acordo com o Instituto ProLivro, na pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, o brasileiro lê em média 2,6 livros por ano, sendo que esse indicador aponta que somente 0,64 são livros de literatura. O que você pode falar sobre isso? Você que é professora de literatura. É um dado um pouco lamentável, né? Se a gente pensar que a literatura ela é uma forma de conhecer o mundo, né? Da gente se informar sobre realidades e também uma forma da gente se entender. Então,
saber que poucas pessoas têm acesso a isso, passam por alguns pontos que a gente já conversou, né? A falta de tempo, as demandas tanto da vida adulta quanto desses jovens, né? Cada vez mais a carga horária escolar fica bastante ampla, atividades extracurriculares, a própria questão financeira, né? Então o livro continua sendo, na verdade, uma realidade. Um pouco, né? Isso, para classes sociais mais abastadas. Então a gente tem essa série de questões que passam por isso e também a própria ideia, né, equivocada de que a literatura só é adequada para uma pessoa culta, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar para desconstruir. A literatura pode servir para todo mundo, né? Com certeza. Inclusive, tem um teórico que eu gosto muito, que é o Antônio Cândido, teórico da literatura, que classifica a literatura como um direito humano. Da mesma forma que a gente tem o direito à saúde, à educação, a gente deveria ter o direito à literatura garantido. Então, passa por uma série de estímulos, né, de incentivos a leituras, não só do indivíduo, mas muitas vezes da realidade em que ele está inserido, né? Então, a escola acaba sendo uma porta de entrada fundamental para o trabalho com a literatura. Vamos lá, falar de comunidades de leitura online, como funciona? Existem uma diversidade de grupos online, né, de jovens, de adultos, de idosos, de pessoas, por exemplo, surdas, enfim, existem uma diversidade de comunidades que trabalham o foco na leitura. Então são grupos que muitas vezes se reúnem para discutir um livro em comum, para fazer um trabalho com um tema específico e trabalham então diversos livros, se encontram muitas vezes ou para ler o livro coletivamente ou para discutir impressões sobre esse livro. E é uma comunidade que tem crescido bastante, né? As ferramentas sociais também contribuem para isso, né? No YouTube, na Discord, na Twitch, são várias plataformas que são ferramentas desses encontros online, né? Que têm crescido bastante também e, a meu ver, interessado a juventude, né? Uma forma de se conectar com pessoas que compartilham um interesse em comum. Bom, vamos lá. Biblioteca em Campinas também tem, né, bibliotecas públicas que podem ser boas opções, né? Sim, inclusive a biblioteca municipal, né, mais próxima ali da prefeitura, é um acervo gigantesco à disposição de todos os residentes aqui de Campinas, né? Então, são espaços que promovem a leitura, incentivam a leitura e tem um acervo disponível para os cidadãos. Boa! Quais as considerações finais aqui nesse mundão digital que a gente vive, para a galera começar a ler mais, cada vez mais, porque isso é fundamental aí no crescimento do ser humano, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a leitura ela não é importante para passar na escola, né? Se fosse só isso, né, seria muito pouco. A leitura ela é importante para nós enquanto cidadãos, né? Nós estamos em contato com informações, né? Nós, eventualmente, né, eles exercerão uma profissão em que saber ler e compreender o que está sendo apresentado é fundamental. Então, valorizar o exercício da literatura, né, como uma forma de entender o que se passou no mundo, né? A literatura serve como uma forma de entender o que se passou, entender o mundo em que estamos e também entender a nós mesmos. Então, a literatura ela é uma chave de humanização, de compreensão de si, do mundo, essencial. E o papel da escola também é essencial para esse trabalho de construção de cidadania. É isso aí. Muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigada, André. Valeu, pessoal. Bom, eu sou André Aranha e você já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Hoje amanheceu um tempo nublado, até um friozinho, né? Mas já no meio da manhã o tempo abriu e segue assim durante todo o dia. Para amanhã, terça-feira, segue esta tendência do sol aparecendo durante todo o dia, com alguma nebulosidade, mas não tem previsão de chuva. Terça-feira de calorão, viu? Com mínima de 18 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o Estúdio Câmara. E o Jornal Câmara Notícia retorna amanhã na terça-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.